tudo bem? Você já entendeu os antecedentes da Revolução Francesa? Você já entendeu o cenário que está por trás da Revolução Francesa, o contexto histórico? Agora nós vamos entender a Revolução e vamos entender o primeiro momento da Revolução Francesa, nessa fase aristocrática ou fase conservadora. Bora lá ver? Diante da situação vivida pela França, a primeira tentativa de resolver o problema sai das elites. Que elites, prof? As elites econômicas francesas. Quando eu te falo das elites econômicas francesas, estou te falando do clero e da nobreza e da burguesia. Cuidado, uma coisa é a sociedade estamental que exclui a burguesia dos direitos políticos, dá privilégios só para o clero e para a nobreza. Outra coisa é a situação econômica. O burguês, apesar de marginalizado, ele faz parte da elite econômica francesa. Isso é muito importante que você perceba, tá? O burguês, ele é rico, mesmo não sendo poderoso, tá? E isso vai aparecer em 1788, quando, diante da crise, é convocada uma assembleia que tinha sido convocada pela última vez no reinado de Luís XIII. Nós estamos no reinado de Luís XVI, tá? A chamada Assembleia dos Estados Gerais. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? É uma assembleia que tinha participação dos 3 estados. Tinha participação dos 3 estados. Prof, quais são os 3 estados? Vamos lá. Quais são os 3 estados? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado. O primeiro estado francês é formado pelo clero. Segundo estado é formado pela nobreza. Terceiro estado é formado pelos comuns. Nós chamamos de comum tanto burguês, quanto camponês, quanto trabalhador. Cuidado, eu preciso que você entenda que esses estados não são homogêneos. Dentro do clero, existe um alto clero mais poderoso, papa, bispo, cardeal, e existe um baixo clero com pessoas menos influentes dentro da igreja. Mesmo a nobreza, existe a nobreza cortesã, aquela nobreza que vive ao redor do rei, a nobreza palaciana. Existe uma nobreza que a gente vai chamar de nobreza provençal, que é o dono de terra, aquele que mora na Provence, olha que chique, na roça, no interior da França, certo? Aquele que tem a riqueza ligada à terra. E tem também o nobre togado, aquele nobre que comprou o título de nobreza. Porque sim, é possível comprar um título de nobreza desde que um rei queira te vender e você tem uma grana preta para pagar, tá? E tem os comuns. E aqui a diferença é ainda mais gritante. Porque nos comuns você tem tanto o burguês rico quanto o camponês miserável. Nos comuns, você tem tanto o comerciante urbano que tem uma vida tranquila, quanto o trabalhador das manufaturas que está passando por um perrengue bastante forte. Tudo bem? Então, esses grupos não são homogêneos. Isso é muito importante que você guarde, tá? O que eu quero que você guarde aqui? Quando a gente fala da Assembleia dos Estados Gerais, eu quero que você guarde que a pauta de discussão é aquilo que se discute numa assembleia, era muito simples. A pauta se chamava crise econômica. Ou seja, a discussão era como fazer para sair desse buraco, como fazer para resolver a total e absoluta crise que a França vivia lá para 1780, desde 1760 mais ou menos. A situação da França era muito trágica, agravada pela guerra de independência dos Estados Unidos com participação francesa. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que dentro dessa pauta você nunca vai encontrar consenso aqui. Por quê? Uma boa parte dos problemas da França estavam nos privilégios desses 2 grupinhos aqui do clero da nobreza. Uma boa parte do pepino que a França tem é justamente o fato de que clero e nobreza não têm a obrigação de pagar impostos
e que toda a cobrança de impostos recai sobre a burguesia, sobre o terceiro estado. Se você perguntar para um membro do terceiro estado, que nesse caso só é representado pela burguesia, porque essa fase é só aristocrática, só o pessoal da elite, tá? Qual é a solução? O que eles vão te dizer? Mano, é óbvio, manda ele pagar, manda ele parar de ser folgado, eu não vou trabalhar para ele, por que eu tenho que pagar ele não? Então, a solução que vem dos comuns, claramente é, vamos acabar com os privilégios. Enquanto a solução que vem do primeiro e do segundo estado é no sentido de preservar os privilégios e propor um aumento dos tributos, que aliás é para lá de burro, tá? Porque você propor aumento de tributos numa sociedade que não tem condição de pagar, se o cara não tem condição de pagar 10, se você fizer ele pagar 15, ele vai dever 15, ele não vai pagar do mesmo jeito, tá? Então, não há um consenso em relação a essa pauta. E aí, toda a Assembleia precisa sair com uma decisão. E aqui que vem o grande chance dessa Assembleia dos Estados Gerais. Estabelece-se que as decisões serão estabelecidas por voto. E até aí parece normal. Até aí parece normal. Toda a Assembleia tem que ter uma decisão. Se não há um consenso, vamos votar. E aquilo que a maioria decidir está decidido. O problema é que maioria? Porque os comuns em número, eles são maioria. Os comuns, por conta da Constituição da Assembleia dos Estados Gerais, era proporcional à população de cada estado. E o terceiro estado correspondia a mais ou menos 97% da França. Então, o percentual de comuns era muito maior nessa Assembleia. E aí você vai me dizer, bom, então tá fácil. Então eles vão fazer o que eles quiserem. Eles vão estabelecer a sua vontade e os problemas estão resolvidos. Não. Por quê? A Assembleia dos Estados Gerais, por orientação monárquica, estabeleceu que o voto seria por estado. O chamado voto estamental. O que significa voto por estado, prof? Todo o primeiro estado contava como um voto. Todo o segundo estado contava como um voto. E todo o terceiro estado contava como um voto. Olha meus dedinhos. Você percebe que nesse voto por estado, o terceiro estado nunca vai conseguir impor a sua vontade? Porque, apesar de numericamente maior, apesar de numericamente estar em maior quantidade, o terceiro estado, ele sempre vai ter que enfrentar a aliança do primeiro e do segundo. Então, o primeiro e o segundo estado sempre vão conseguir impor a sua vontade. E a vontade é a preservação dos privilégios, certo? Diante da impossibilidade do terceiro estado impor o seu desejo, o terceiro estado abandona os estados gerais. Nós temos a saída do terceiro estado. O terceiro estado abandona a Assembleia dos Estados Gerais, que se dava no Palácio de Versalhes, afastado da cidade, volta para Paris. E em Paris começa a se articular de uma forma diferente. E a forma é, já que não dá para pedir, vamos impor. Até aqui tudo bem? Diante do fechamento da Assembleia dos Estados Gerais, chegamos no ano central dessa primeira parte da Revolução Francesa, que é o ano de 1789. 1789, ele é marcado por 3 grandes momentos dentro da Revolução. E eu vou separar isso a partir das datas, mas eu não quero que você fique preocupado com as datas, tudo bem? São apenas 3 momentos dentro do ano central. Primeiro momento, dia 5 de maio de 1789. Diante da impossibilidade de discutir na Assembleia dos Estados Gerais, eu te falei que a burguesia ia tomar uma decisão um pouquinho mais radical. Já que não dá para conversar, vamos impor. A burguesia se proclama em Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia Nacional Constituinte é uma assembleia claramente burguesa. É uma assembleia que tem um comando completo da burguesia. E aqui é importante que você lembre que nós estamos na fase conservadora, na fase aristocrática da Revolução Francesa. Essa burguesia profundamente marcada pelos ideais do iluminismo.
vai tentar limitar o poder do rei. Isso que eu quero que você perceba. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte toda a Assembleia cujo objetivo, cujo grande projeto seja a elaboração de uma Constituição. Sim? Ou seja, a lei passaria a estar acima do rei. O objetivo aqui é muito claro. O objetivo é obrigar o rei a aceitar uma Constituição. Obrigar o rei a ter o seu poder limitado por uma Constituição. Certo? Isso é exatamente o que aconteceu na Inglaterra na Revolução Gloriosa. O que eu quero que você perceba aqui é que aqui não temos nenhuma novidade, tá? Aquilo que os franceses estão fazendo nada mais é do que aquilo que a Inglaterra tinha feito um século antes, em 1688, na Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Francesa ela não é inédita. A Revolução Francesa não é uma novidade na história. A Revolução Francesa ela é basicamente uma inspiração, tanto do movimento americano, iluminista, quanto do movimento inglês, que tinha acabado com o poder absoluto do rei através de uma Constituição. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que simplesmente não tirar o rei de lá, lançar a brava, cortar? Calma, burguesia não gosta de coisas radicais. Burguesia não gosta de mudanças abruptas. Sabe por quê? Porque mudança abrupta abre espaço para uma revolução popular. E burguês não gosta de rei, burguês não gosta de nobre, mas burguês tem terror de pobre. Burguês tem terror de revolta popular. Na cabeça da burguesia é sempre melhor um rei na mão do que 50 pobres voando. Então, a burguesia ela vai preferir ter um rei sob controle do que uma revolta popular. Porque uma revolta popular poderia colocar em questão direitos sociais que a burguesia nunca fez questão de proteger. Tá? Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela sofre diversas pressões por parte da monarquia. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela começa de forma clandestina, começa nos cafés de Paris, certo? Com conversas basicamente escondidas, até que, dia 5 de maio, formalmente, ela se inicia como uma Assembleia e é pressionada várias vezes a ser fechada por parte da monarquia. Diante disso, nós chegamos no marco que a história escolheu para ser a data da Revolução Francesa, que é o dia 14 de julho de 1789. Diante dessa efervescência, diante dessa agitação que tomou conta da França, contestando o poder absoluto do rei, chegamos na chamada tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha é um ato extremamente simbólico. Por quê? A Bastilha era uma prisão, mas não era uma prisão qualquer. A Bastilha era uma prisão política. Era uma prisão política e um depósito de armas e pólvora, certo? E aí você vai pensar, mano, mas quem que guarda preso e pólvora no mesmo lugar tão louco? Não. A Bastilha não tinha bandido. A Bastilha não tinha assassino. A Bastilha tinha filósofo. A Bastilha tinha presos perigosos por outros motivos. A Bastilha tinha inimigos políticos do rei. Então, a tomada da Bastilha é extremamente simbólica na história da Revolução Francesa. Por quê? Não é que mudou o rumo da França. Não é que a França é diferente do dia 13 para o dia 15. Mas o dia 14 é a queda do símbolo do poder do rei. Queda do símbolo do poder do rei. Por conta disso, ela vai se transformar no principal marco histórico da Revolução Francesa, inclusive da história. Quando a gente fala da Revolução Francesa na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, nós usamos como ano 1789 e como data a data da tomada da Bastilha. Tudo bem? Por isso que a tomada da Bastilha acabou sendo tão importante. Mas cuidado, quando tomaram a Bastilha, eles não sabiam disso. Isso é algo que a história vai fazer posteriormente, escolher essa data para ser o grande símbolo, tá? E ainda dentro desse ano,
Um detalhe especial para o dia 26 de agosto de 1789. Dia 26 de agosto de 1789 nasce talvez a principal referência concreta, o principal legado material que sobrou para nós da Revolução Francesa. A elaboração de um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é aqui que aparecem os três grandes lemas da Revolução Francesa. É aqui que aparece a liberté, é aqui que aparece a égalité, e é aqui que aparece a fraternité. Sim, é aqui que aparece inclusive a simbologia presente na bandeira da França, a bandeira tricolor, fazendo referência a esses três princípios. Mas eu não posso deixar passar aqui algumas coisas. Primeira coisa, cuidado para não confundir pires de oliveira com pratinho de azeitona. Houve, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tem nada mais nada, dividido por nada, elevado a nada, com raiz quadrada, de nada a ver com isso aqui. Tudo bem? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um elemento claramente iluminista. É um documento claramente iluminista, inspirado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aqui você tem referências concretas aos direitos naturais do Locke. Aqui você tem intertextualidades claríssimas com o texto enviado pelos Estados Unidos à Inglaterra no ato da Declaração da Independência, tá? Mas principalmente eu quero que você perceba que esse documento é um documento burguês conservador. Prof, mas como assim conservador? Olha o que eles estão propondo, isso é more radical. Não é. Olha o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a declaração separa homem de cidadão. A declaração separa homem de cidadão. Primeiro, é só homem, mulher não. Segundo, eu estou fazendo uma categorização. Existem direitos para os homens e existem direitos para os cidadãos. Ou seja, nem todo homem é cidadão. Você percebe o ar burguês disso? Um outro detalhe, quando a gente fala da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em momento nenhum questiona-se a escravidão. Em momento nenhum discute-se a abolição, por exemplo. Professor, mas ele fala de liberdade. Sim, para homens, mas escravos não são considerados homens. Então os escravos não se encaixariam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, para uns é liberté, para outros é se lasquer, e tá tudo bem. Por quê? Porque é um documento burguês, porque é um documento iluminista. Esse documento não preza a igualdade social, esse documento preza a igualdade civil, que é a igualdade burguesa. O que a burguesia está dizendo nesse documento é: eu quero ter liberdade, eu quero ter igualdade. Essa fraternidade está muito voltada para a propriedade. Aqui há uma conversa direta com o John Locke, com os direitos naturais. Tudo bem? Então, esse documento é um documento claramente conservador. Tudo isso dentro dessa pressão que está se fazendo para chegar numa limitação do poder do rei. Até aqui tudo bem? A onda de agitações, toda a onda revolucionária que teve em 1789, a crista da onda, vai ter em 1791 o encerramento dessa fase conservadora, dessa fase mais aristocrática, quando a Assembleia encerra seus trabalhos promulgando a Constituição, tá? O que eu quero que você guarde dessa Constituição? Essa Constituição estabelece que, a partir de agora, a França seria uma monarquia constitucional. O que isso significa na prática? Isso significa na prática que a partir de agora a lei ela estava acima do rei, tá?
Cuidado, a Constituição francesa não estabelecia um parlamento, não estabelecia uma monarquia parlamentarista, nem um primeiro-ministro. A monarquia francesa era uma monarquia constitucional centralista, na qual o chefe de Estado e o chefe de governo era o próprio rei, porém o poder do rei estava submetido à Constituição. Não é o modelo inglês que está presente aqui. Nicolás, por que você está me dizendo isso? Porque quando o Brasil for elaborar a sua primeira Constituição, o Brasil vai seguir o modelo francês, não o modelo inglês. Esse modelo vai nos influenciar no primeiro reinado, por exemplo. Tudo bem? Essa monarquia constitucional estabelecia também a existência dos três poderes. Quando a gente fala de três poderes, você vê Montesquieu saudando você e te lembrando que existe um poder para criar as leis, um poder para botar as leis em prática e um poder para julgar o cumprimento das leis. Legislativo, executivo e judiciário, que são as bases do chamado Estado de Direito que nós temos até hoje. Nós temos a separação dos poderes como uma das bases, certo, fundamentais, tá? Essa Constituição estabelece ainda, e esse princípio é muito importante, o princípio da igualdade civil. Ou seja, todo mundo igual perante a lei. Os privilégios do clero e da nobreza se encerraram. Não existe mais privilégio de clero e nobreza na França. A partir de agora, o pau que bate no Chico, bate no Francisco, a lei é igual para todos. Professor, que medida boa, que boa notícia que você me deu. Agora as pessoas mais... Calma, eu não te disse que é igualdade social e eu não te disse que as pessoas mais pobres vão ter os mesmos direitos. Quer ver? Essa Constituição estabelece o voto censitário. Voto censitário, para aquele que não sabe, é aquele voto que exige uma renda mínima, certo? Aquilo que mais para frente no Brasil vai ser apelidado de Constituição da Mandioca, na Assembleia Constituinte de 23, que é fechada. A gente poderia chamar de Constituição de la Baguette. Não, brincadeira, tô inventando, isso não existe, tá? Mas a ideia é, tem que comprovar uma renda mínima para votar. Olha que igualdade mequetrefe. Olha que igualdade safada. É igualdade para uns, não é igualdade para todos. O que é isso? Iluminismo. Isso é burguesia. Tudo bem? A burguesia não quer os mesmos direitos para todos. A burguesia quer ela ter direitos. Não quer uma revolução popular. Tá? Essa Constituição estabelece ainda mais duas coisas que eu quero que você guarde. Primeiro, essa Constituição estabelece que a partir de agora haverá na França liberdade religiosa. E isso é um elemento claramente iluminista que era defendido por Voltaire, filósofo francês, um dos grandes defensores da liberdade religiosa. E ainda na questão religiosa, eu quero fazer um adendo aqui, porque essa Constituição incorpora um outro documento que tinha sido elaborado um pouco antes dentro dessa fase constitucional, que é a chamada Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero, ela era de 1790, ela é um pouquinho anterior, ela é incorporada a essa Constituição, tá? E agora, até vou anotar essa data aqui, porque senão você vai se confundir. Esse documento é de 1790, certo? E agora é incorporado pela Constituição. O que a Constituição Civil do Clero estabelece? A Constituição Civil do Clero submete a Igreja ao poder do Estado. Coloca o Estado acima da Igreja. E essa Constituição Civil do Clero ainda promove o confisco de bens do clero. Agora, aquilo que era do clero
passa a ser considerado bem público. Traduzindo, o que era a riqueza do clero, agora passa a ser riqueza do governo francês. Isso faz parte da Constituição Civil do Clero, que é de 1790, certo? E é incorporada na Constituição Francesa. Detalhe muito interessante aqui. Eu quero que você olhe para essa Constituição Civil do Clero, feche seus olhinhos, procure lá no seu HD e me diga, você já ouviu falar disso alguma vez na vida? E a resposta é sim. A Constituição Civil do Clero nada mais é do que o ato de supremacia versão croissant. A Constituição Civil do Clero reproduz aquilo que foi feito na Inglaterra no ato de supremacia do Henrique VIII, certo? Com a diferença que, no caso do Henrique VIII, houve a criação de uma nova igreja, que foi a Igreja Anglicana. Aqui não foi criada uma nova igreja, mas o poder da igreja passa a ser submetido ao poder do Estado, certo? Aparentemente está tudo resolvido. Aparentemente os objetivos estão claros. Aparentemente tudo aquilo que era defendido no começo foi conquistado agora. E aparentemente a Revolução Francesa está encerrada, certo? Só que não. Na verdade, esse projeto constitucional consolidava um poder burguês, mas ele vai desagradar uma galera. Quer ver? O projeto revolucionário consolidado na Constituição de 1791 mostrava o claro projeto burguês, mostrava a hegemonia burguesa. Mas esse projeto desagradava claramente dois grupos. Esse projeto não foi abraçado por toda a França, porque era um projeto essencialmente burguês. Quem que vai se opor a isso? Primeiro, nós vamos ter uma oposição do povo. Por que que o povo se opõe, prof? Claramente, esse projeto não defendia os seus interesses. O povo defende a igualdade social. Então, o povo questiona a falta da igualdade social. A Revolução Francesa, da forma como tinha se mostrado até esse momento, nada mais era do que uma troca de comando. Para o povo, na cabeça do povo, a Revolução Francesa até aqui só significou parar de obedecer um rei aparelhado por uma nobreza e por um clero e passar a obedecer um rei, que agora está controlado pela burguesia. Mas para o povo isso significa bolhufas, tudo bem? Só que ao mesmo tempo, você vai ter a oposição dos monarquistas. Prof, como assim monarquistas? Tem isso? Claro que tem. Não é que todo mundo é contra o rei. Existem pessoas, uns por interesse e outros por convicção, que são completamente ligados ao governo Luís XVI. E aqui que vem uma questão interessante, porque se tem alguém que é altamente monarquista, é o próprio rei, certo? E é nesse momento que vai nascer uma tentativa de contra-revolução. Prof, quer dizer que teve tentativa de... Teve. O rei tentou uma última cartada. Uma sequência de ataques de agora se consagram. Imagina que o rei da França, para tentar consolidar o seu poder, não teve uma ideia mais legal do que mandar a Áustria invadir a França. Professor, você está me dizendo que o rei da França mandou invadir a França? E você está dizendo que o rei da França fez isso para consolidar o seu poder? Invasão fake. Era tudo armado. A Áustria era governada pelo sogro do rei da França, o pai da Maria Antonieta, rainha da França. Aquela que nunca disse, e todo mundo coloca na boca dela, que se não tem pão, tem um povo as brioches. Pois aquela nunca disse, até porque não faz o menor sentido, porque brioche é pão, certo? Mas para mostrar esse caráter elitista do governo francês, ela foi acusada de dizer se não tem pão, tem um povo as brioches. E por isso a gente a chama de Maria Brioche, certo? Maria Antonieta, rainha francesa, ela é a filha do rei da Áustria. Portanto, o rei da França, ele é herdeiro do trono da Áustria. Isso é uma informação importante mais pra frente, tá? Importante que você perceba que o rei manda invadir a França. Para quê? Para ele controlar a invasão. Uma vez que ele controlasse a invasão, ele simplesmente conseguiria voltar a ser herói. Então, nessa contra-revolução, haveria uma invasão austríaca. E eu vou colocar
colocar invasão entre aspas, porque a invasão seria claramente fake, tá? O problema foi que esse projeto de invasão fake flopou, foi um big fail, foi um fracasso completo, porque todo mundo soube, todo mundo ficou sabendo que na verdade o rei tentou armar isso, tá? E aí chegamos no ano de 1792. 1792 é um ano bem interessante, porque quando o rei da França percebe que seu projeto era burro demais e que aquilo não passava de um grande ataque de Agora se consagro, perdão, ele vai cometer um segundo ataque de Agora se consagro. O rei da França tenta fugir da França, só que ele não foge de uma forma qualquer. Luís XVI tenta fugir da França numa carruagem real, sem guardas, uma coisa super incrível, vestido de camponês, ele e a Maria Antonieta. Com um detalhe, a Maria Antonieta, ela coloca nessa carruagem real todas as suas joias e seus sapatos, porque aquilo era um objeto de grande estima, e ela se recusa a sair de Versalhes sem levar suas joias e seus sapatos. E aí, cria-se uma cena de fuga que seria perfeitamente cena de videocassetada. Um rei e uma rainha vestidos de camponeses, fantasiados de camponês, numa carruagem real, abarrotada de joia e sapato, sem um guarda-costas. Eles vão até a fronteira da Áustria, esperando fugir para a Áustria, quando, obviamente, porque não dá para esperar outra coisa, eles são reconhecidos, até porque o rei, desde Luís XIV, mandava escapar o seu rosto em alto relevo em todas as moedas, portanto, aquela carinha era um pouquinho conhecida, tá? O rei é preso. O rei é preso. O rei é preso, acusado simplesmente de traição. E o rei vai passar seus últimos dias, sabe onde? Na Bastilha, certo? Olha que coisa interessante, isso aqui é uma curiosidade histórica, tá? Essa guerra fake teve um legado interessante para os franceses, porque a guerra de fato nunca aconteceu, mas a França começou a se preparar para a guerra. E é justamente nesse momento em que há a criação da Marselhesa. Se você nunca ouviu, eu até sugiro que você me pause, porque você vai ouvir uma coisa muito mais legal do que eu. Pausa, digita lá no seu navegador A Marselhesa legendado e ouve o hino da França, legendado em português, porque você não é obrigado a saber francês, tá? E vê como a Marselhesa, que hoje é o hino da França, ele é um hino de guerra. E ele foi elaborado justamente nesse cenário de uma possível guerra contra os austríacos, certo? As armas, cidadãos, formai os batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se encherá. É bastante violento. E a Marselhesa não é um hino fofinho. A Marselhesa está chamando os caras pro pau. A Marselhesa está dizendo, ó, vem em mim que eu vou lá em você. É basicamente esse o recado da Marselhesa, tá? Aliás, a Marselhesa, que é a nossa vinheta do Miados Históricos, certo? Então, a Marselhesa é exatamente desse momento. Se você nunca ouviu, veja, me pausa logo depois que você acabar esse vídeo, assiste, ouve a Marselhesa pelo menos uma vez na vida, tá? O rei é preso. O rei é preso acusado de traição. E aqui nós temos um problema, porque a França tem uma monarquia constitucional. A França tem o rei como uma figura política. Só que você não pode ter uma figura política que traiu a nação. Não é só o rei que traiu, está toda a família real envolvida nisso. Lembra que a invasão seria austríaca, que a família da esposa, um dos filhos fugiu e está na Áustria, certo? Ou seja, era necessário mudar a configuração política francesa. E é por isso que, em 1792, vai se formar uma nova Assembleia Constituinte, cujo nome não é Assembleia Constituinte, então simplesmente vou apagar e escrever o nome certo. Em 1792, nós temos a formação da chamada Convenção Republicana. Diante da traição do rei, diante da impossibilidade de manter a monarquia constitucional, porque um rei traidor não pode ser rei, convoca-se uma assembleia chamada Convenção Republicana. E essa Convenção Republicana, ela é muito interessante
porque ela vai dar as cartas na França na próxima fase, tá? E nessa convenção republicana, eu quero destacar dois grupos principais que estavam nela. De um lado, os girondinos, do outro lado, os jacobinos, tá? Agora, você não tem mais o poder do clero e da nobreza. Aliás, muitos deles fugiram, conseguiram fugir para a Áustria, certo? Os que ficaram agora são minorias, estão quietinhos por medo de morrer. O rei está preso. Quem é que faz parte dessa convenção republicana? O antigo terceiro estado. Mas como eu te disse, e se você não lembra, eu sugiro que você pause e que você volte lá na primeira parte desse vídeo. O terceiro estado não é homogêneo. O terceiro estado, ele tem uma parte mais popular e uma parte mais elite. A parte mais elite é a parte girondina. É a parte da alta burguesia. Certo? É a parte rica. É aquela parte que defende a igualdade civil sem mudança social. É aquela parte que até agora conseguiu tudo que ela queria. Mas há também aqueles que a gente vai chamar de sans-culottes. Sans-culottes, junto com camponeses, fazem parte desse grupo dos jacobinos. Tá? Jacobinos são aqueles mais populares. Jacobinos são aqueles que defendem mudanças sociais um pouco mais evidentes. Jacobinos são aqueles que não se contentam com a igualdade perante a lei e discutem também direitos sociais. Ou seja, nós temos um grupo bem mais conservador, um grupo bem mais elitista, e nós temos um grupo bem mais popular, bem mais radical. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante e que vai marcar simplesmente toda a história daí para frente. A Convenção Republicana, até vou escrever aqui, é uma assembleia. É uma de assembleia, ou seja, é uma reunião, tá? Que se dá numa sala, naquele formato de anfiteatro grego, certo? Aquele formato de arquibancada de estádio que vai descendo. Pois bem, e nessa assembleia acontece uma coisa muito curiosa, acidental. Os girondinos, eles se sentam à direita dessa assembleia. Eu vou repetir a frase. Os girondinos, eles se sentam à direita dessa assembleia, certo? Os jacobinos, eles se sentam à esquerda dessa assembleia. Eu vou repetir a frase. Eles se sentam à esquerda dessa assembleia. Por que eu estou reforçando isso? Porque essa assembleia, a configuração geográfica, digamos assim, dessa assembleia, a forma como os jacobinos e girondinos se sentaram nessa assembleia, acabou criando uma nomenclatura política que a gente usa até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a gente associa direita com elitismo e conservadorismo, esquerda com radicalismo popular. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, girondino não é de direita e jacobino não é de esquerda. Por um acaso, por algum motivo, razão ou circunstância que ninguém sabe, os girondinos sentaram à direita e os jacobinos sentaram à esquerda. Eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, eles não têm a menor ideia que isso vai virar referência política até os dias de hoje. Mas, a partir do lugar em que cada um desses grupos sentou, vai surgir uma nomenclatura política que nos acompanha até os dias de hoje, associando direita com conservadorismo mais voltado para a elite e esquerda com radicalismo mais voltado para os interesses populares. O que eu quero que você perceba é que a situação da França mudou e que a partir de agora, quem estiver no comando, ele claramente vai dar à França uma cara diferente. E eu já posso te adiantar, o conservadorismo acabou, porque esse grupo teve a chance e manteve seus privilégios. Esse grupo é a maioria. Portanto, é esse grupo que vai começar a dar as cartas na França a partir de agora. E a Revolução Francesa vai mudar completamente de figura. Mas isso é o assunto para o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo.